Antes de começar este vídeo, eu quero pedir para que subscrevam o canal e ativem as notificações, que é para o YouTube ficar a saber que este vídeo pode ter importância. O que eu hoje vou falar é um tema, isto não é um tema, é um pouco da realidade, não realidade, filosofia, ciência, ser, não ser, sobre o negacionismo e as verdades paralelas. Aliás, os negacionistas criam verdades paralelas que não são baseadas no método experimental. Uma verdade paralela é sempre uma verdade que se situa no campo da filosofia. Por exemplo, aqueles que defendem, os que surgiram agora, os negacionistas, de que a Terra é redonda, portanto, que afirmam que a Terra é plana, não conseguem provar que a Terra é plana. Logo, esse pensamento fica na área filosófica. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Logo, a filosofia, as ciências são. O que é, existe. O que não é, não existe. Ou seja, a filosofia não é. A filosofia situa-se ao nível do pensamento. É a arte de pensar. Nós não podemos retirar conclusões sobre determinado assunto se não tivermos um raciocínio lógico das coisas. Se não materializarmos esse pensamento. Ou seja, quando esse pensamento chega a ser materializado, então já pode ser provado. A filosofia não se pode provar. A filosofia é a arte de pensar, de levar a um conhecimento que possa então ser experimentado, que use o método experimental. E aí então deixa de ser filosofia para passar a ser ciência. E essa ciência abandona a mãe para passar a ser uma ciência independente. O caso das matemáticas, o caso da medicina, o caso da psicologia. Eu lembro-me de ter estudado psicologia ainda agregada à filosofia. A disciplina que eu estudei aqui há anos como filosofia tinha no primeiro ano de estudo psicologia. E a psicologia abandonou a filosofia, portanto passou para o ramo das ciências médicas, e abandonou a filosofia. Portanto, a filosofia é a mãe de todas as ciências e está constantemente em movimento. Ou seja, não quer dizer que as ciências não estejam. As ciências estão em constante avanço e estão sempre em constante movimento. Só que na base prática, ao passo que a filosofia está sempre na base do pensamento. Os negacionistas são aqueles que se servem daquilo que permanece no pensamento, mas que não é, pelo menos não tem sido, objeto de materialização. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu pertenço a um clube X e fulano pertence ao clube Y. Os dois clubes, as duas equipas, estão a jogar no futebol, claro, estão num jogo e há um penalti contra a equipa do meu amigo, do Y. Eu materializei aquela imagem como sendo penalti. E, aliás, tudo o que a imagem materializada por mim, dá-me a convicção de que é penalti. A imagem materializada pelo meu colega que está a ver, mas que é
meu adversário, é que não é penalti. E agora, onde é que fica aqui? Quem é que fica no campo da materialização e quem é que fica no campo das ideias? Não é? Isto é complicado. Isto é complicado. Os espiritualistas, aqueles que estão no campo das ideias, sempre defenderam que o espírito condiciona a matéria. Ou seja, eu penso em fazer determinada peça que eu nunca vi na vida. Eu idealizo uma peça. Isso está ainda no campo da filosofia, no campo do pensamento. Quando essa peça passar a existir, ela foi materializada. Portanto, está na parte material do pensamento, deixa de pertencer à filosofia para ser a ciência. E a partir daí passa a ser aperfeiçoada. Mas sempre com base em método experimental. Portanto, das experiências. Quando o Descartes disse penso, logo existo, o que é que ele queria significar com isso? No meu entender, claro. A filosofia é uma coisa, é uma área muito complexa e sujeita a críticas. Há vários filósofos que se degladiam por ideias que as coisas vistas de parte a parte, de vez em quando pensamos que um e outro estão certos. Mas estão. Na verdade estão, porque isto não passa do pensamento, do abstrato. Porque o concreto é a ciência. A filosofia não é. Portanto, não é palpável. A ciência é. É porque é palpável. Usa o método experimental, usa outro exemplo. A situação dos agnósticos na religião. Um agnóstico é aquele que diz ou que acredita. O agnóstico não acredita, mas diz que nem a religião consegue provar que Deus existe, nem o agnóstico consegue provar que Deus não existe. Então mantém-se naquele limbo. E vai manter-se ad eterno nessa situação. Ao passo que o ateu tem materializado a ideia de que Deus não existe, ponto final. O ateu também não é para aqui chamado. Portanto, ou se acredita ou não se acredita. Não quer dizer que o ateu não acredite. O ateu acredita que Deus não existe. Jesus Cristo não é para aqui chamado também. Em relação à existência das coisas e àquilo que lhe dá origem, há um longo caminho que deve ser percorrido. Ou seja, o caminho entre a filosofia, o pensamento e a ciência, a materialização desse pensamento. Eu quero ainda falar, isto está tudo relacionado, eu fiz esta introdução para falar nos negacionistas, tenho a impressão que já falei neles, aqueles que dizem que a Terra é quadrada. A Terra é quadrada ou a Terra é plana? A Terra é plana porque sim. Porque sim, mais nada. Não, isso está lá na cabeça. E depois, como hoje não é preciso pensar, não é? Nós chegamos à internet e descobrimos não, pesquisamos sobre qualquer coisa e o pensamento está lá. As coisas estão lá na internet. Não temos necessidade de pesquisar. Não temos necessidade de pesquisar, de estudar. Portanto, e o que é que isto vai, o que é que este desenvolvimento tecnológico nos trouxe ao ser humano? Trouxe a necessidade de não pensar, a ausência da necessidade de pensar, ou seja, o não pensar. Logo,
as verdades paralelas. As verdades paralelas são muito parecidas com as verdades reais. Aliás, como diria o outro, há três verdades. A verdade nua e crua, a minha verdade e a verdade do outro. Mas as verdades paralelas pode ser a minha verdade ou pode ser a verdade do outro. Nunca é a verdade real, a verdade nua e crua. Se pensarmos naquilo que aconteceu nos Estados Unidos, vamos encontrar o exemplo dos não pensantes, das pessoas que não têm necessidade de pensar, para seguir um Deus, entre aspas, que aconselhou, nem aconselhou. Uma vez numa conversa com isso deu em direto nas televisões, sobre uma responsável qualquer de saúde, era se não haveria maneira de injetar ou absorver um determinado desinfetante para matar o coronavírus, aquilo que está hoje disseminado pela humanidade e pela humanidade. Portanto, é bom que se tenha em conta que é pela humanidade, não é no país A ou no país B ou no país C, é no mundo inteiro. E esse Deus tem sempre os seguidores. Muito embora se tenha a percepção de que aquilo poderá fazer mal, mas como o Deus disse, o Deus, entre aspas, disse que se pode, ou pôs a hipótese de tomar desinfetante para combater o vírus, os seguidores tomaram isso como uma materialização de uma ideia. Ou seja, o resultado foi o que toda a gente sabe, né? Várias mortes, muito embora isso não corra nas notícias, e se corresse, provavelmente haveria uma censura, pelo menos verbal, de fake news. Por outro lado, quero ainda falar sobre George Orwell. Hoje, George Orwell escreveu o 1984, que é o livro que deu origem a essas séries de televisão, aliás, o Big Brother. Portanto, o 1984 foi escrito em 1948, portanto, no fim de 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial. George Orwell já era um visionário que já previa o que hoje estamos a acontecer. Então dizia ele, há 3 frases-chave nesse livro, nessa escrita, que são: liberdade é escravidão, guerra é paz, ignorância é força. Eu vou começar pela última, ignorância é força. Não é necessário que, para ser ignorante, não é preciso muita coisa. Por mais que se tenham estudado, por mais universidades se tenham corrido, a ignorância continuará presente nas mentes dessas pessoas, desde que elas não se cultivem, desde que elas não se interessem, desde que elas não pensem. E a intenção atual de alguns líderes entre aspas, porque um líder é outra coisa, não é o que está a acontecer hoje, é fazer confundir estas três frases. Ou seja, liberdade e escravidão são antagónicas, são antónimos. Liberdade e escravidão são antónimos. Mas na cabeça desses líderes, desses governantes a nível mundial, é fazer entender às massas que elas são sinónimos.
então a liberdade é a escravidão. O Orwell também dizia, tinha um gabinete ou um Ministério do Amor. E o Ministério do Amor era tudo, no Ministério do Amor funcionava tudo em ódio. Portanto, era dali, e ali no Ministério do Amor existia o gabinete do ódio. Ou seja, a confusão era de tal ordem que confundiam o amor com o ódio, e isso tinha que estar intrínseco, tinha que ser injetado na sociedade. Guerra-paz. Havia o gabinete da paz, que não fazia outra coisa que era incentivar a guerra. Aliás, George Orwell dividia o mundo em três grandes continentes, que era a Eurásia, a Australásia e a Oceania. Até porque ele fala, quem leu o livro, ou quem puder ler o livro começa como são 4 horas da tarde em Londres, capital da Oceania. Ora bem, isto é confuso, mas depois quando se chega a meio do livro, as coisas começam a tornar-se mais claras. Outra coisa é... a ignorância é a força, que eu tinha começado por aí. Não é necessário. Um ignorante é uma pessoa pura. Mas se ele quiser aprender, é puro. Portanto, se ele quiser aprender, ele deixa de ser ignorante. Agora, aquele que aprendeu, aquele a quem foram ministrados determinados conhecimentos para determinada área, só é ignorante se ele tiver... Ou seja, vamos ver se eu consigo explicar isto por outras palavras. O Deus que ele está a seguir é aquele que o manda ser ignorante. Ou seja, quanto mais ignorante for um povo, se for uma pessoa, mais fácil é de manipular. E isto não tem nada a ver com formação. Com a formação académica. Agora é assim. Nós estamos a caminhar para uma sociedade que foi preconizada por este senhor, George Orwell. Eu queria ainda falar na situação de quando nós tiramos os cursos de formação pedagógica, em que o professor ou o formador nos manda dizer uma frase qualquer. E diz ele, por mais disparatada que seja essa frase, há sempre alguma coisa que se vai buscar de útil a essa frase. E eu quero ter aqui um exemplo. Eu estou aqui à procura da dedução lógica de Aristóteles. A dedução lógica de Aristóteles parte de duas premissas que podem ser verdadeiras ou falsas e que dão uma síntese. Uma terceira dão uma conclusão, uma síntese. Ou seja, eu tenho aqui até duas que são verdadeiras, que são de Aristóteles, e ele fala em Sócrates. Todos os homens, premissa 1, todos os homens são mortais. Isto é materializado, né? Premissa 2, Sócrates é homem. Temos aqui uma tese e uma segunda, a primeira tese e a segunda tese. Não foi assim que Aristóteles fundou esta dedução. Mas foi uma tese, uma antítese. A segunda premissa teria que contrariar a primeira, e depois a resolução das duas teses, da tese e da antítese, iriam dar a síntese, a conclusão.
Então aqui diz, ora, se todos os homens são mortais e Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Partindo do princípio de duas premissas verdadeiras, chegamos a uma conclusão verdadeira. Mas Aristóteles ia mais longe. Aristóteles começou ao contrário. Começou na parte mais difícil. Por exemplo, o gato é um mamífero. Tese. Premissa 1. Válida. Premissa 2. O homem é um mamífero. Premissa 2. Uma premissa válida. Então chegamos à síntese, à conclusão de que o gato é homem. Ou seja, ao partirmos do princípio, encontramos duas premissas válidas, verdadeiras, chegamos a uma conclusão inválida, não verdadeira. E isto é uma verdade paralela. As verdades paralelas que se vão buscar ao negacionismo, e eu volto outra vez ao negacionismo para chegar aos negacionistas atuais, aqueles que negam que a pandemia atual é uma gripe, aqueles que defendem a imunidade de manada, a imunidade de grupo. Isso está tudo na cabeça, na área do pensamento, da filosofia. Não está materializado. A materialização desses pensamentos resulta ou no número de recuperados ou no número de mortos. As verdades paralelas aqui, a verdade paralela aqui é que a imunidade de grupo, a imunidade de rebanho ou a imunidade de manada é tão